E o tema do nosso trabalho é como administrador, engenheiro de produção e analista de sistemas podem contribuir com propostas de melhoria do serviço público do transporte de Macaé. Porque no nosso trabalho tem pessoal das três áreas. Vamos lá, Diego. Na introdução, a gente tentou fazer um contexto de como que a gente começou a pensar até chegar no nosso tema principal. Que aí nós começamos a pensar pelo crescimento acelerado de Macaé, que de acordo com a Prefeitura de Macaé, de 1970 até hoje, até 2010 no caso, Macaé cresceu 600%. E isso gerou oportunidade de emprego, que acabou gerando a migração. Migração seria as pessoas que vieram realmente morar em Macaé. E trabalhadores de outras cidades que vieram, que só vêm que vai trabalhar e vão embora. Gerando um aumento populacional, que com a facilidade na compra de veículos, esse aumento populacional cresceu exatamente 104% em 19 anos em Macaé. De 91 a 2010. Cresceu 104% a população em Macaé. De pessoas que moram em Macaé, tirando as que vêm para estudar ou trabalhar e depois voltam para as suas casas. Juntando com a facilidade de empregos, facilidade na compra de veículos, o aumento desordenado da frota, que a frota de Macaé em 5 anos aumentou 80% de carros registrados aqui, com a placa daqui, que gera um engarrafamento. A partir do engarrafamento, que foi onde nós tiramos o nosso tema de melhoria no transporte público. Esse seria o tema geral do nosso grupo. Mas aí a gente tem o tema mais objetivo. No transporte público a gente focou mais na melhoria de ônibus. Né? Implantação e melhorias no transporte público de ônibus. Porque tem o caso do VLT, que seria o que está tendo ali, que não começou ainda. Tem casos de metrô subterrâneo, tem vários outros casos que podem ser feitos, mas a gente tentou, para delimitar, para diminuir mais o tema, a gente vai focar mais no ônibus. Aí, aqui tem mostrando, com base no IBGE, a população de Macaé, a divisão da população de Macaé. São exatamente 0,3%, aqui deu 0, mas é 0,3% são estrangeiros que moram em Macaé. Essas aqui são pessoas, esses 206 mil são pessoas que moram aqui, não são contadas pessoas que vêm para Macaé e depois voltam para suas casas. Aí tem 15% não moravam em 2005, 11% nasceram no Sudeste. Não nasceram. Aqui cortou aqui. 11% não nasceram no Sudeste. E 74% nasceram no Sudeste. Ou seja, essa maioria dessas pessoas aqui vieram morar em Macaé devido ao petróleo. A maioria, quando começa a ser por área, delimitar as pessoas que moram aqui em Macaé, regiões do Brasil, a maioria vem do Nordeste. Muita gente que trabalha com petróleo sabe disso, né? Tem muito baiano, muito cearense. Vai, Diogo. E esse aqui é o crescimento populacional também com base no IBGE de 19 anos. Que foi o crescimento, em 2001 tinha 100.895 habitantes, e no IBGE de 2010 tem 206.728. Aquele censo que teve, o último censo que teve do IBGE. Que foi um crescimento de 5,5% ao ano, no total de 104%. Crescimento muito alto, por espaço de tempo muito curto. E aqui o crescimento da frota também, pelo Ministério das Cidades e Departamento Nacional de Trânsito. Esse em verde é a frota total de Macaé, com ônibus, moto, micro-ônibus, automóveis, aí tem caminhonete, trator, tudo. Esse aqui é o total. Que em 2005 tinha 42 mil e em 2010, 76 mil. Aí nós separamos em automóveis e motos, e ônibus e micro-ônibus, porque mais para frente do trabalho nós vamos fazer essa análise de você usar o transporte público e você usar um transporte individual. Porque no caso, geralmente a gente conta uma pessoa por carro. Geralmente são poucas pessoas que lotam o carro, 5 pessoas vêm para o trabalho. Ou vir estudar. O crescimento de carro
foi de 68% e o crescimento de ônibus foi de apenas 35%. Claro que não cresce na mesma proporção, mas mesmo assim está muito desigual o crescimento de automóveis e motos com o crescimento de ônibus em Macaé. E agora, ele vai explicar. Nas melhorias, a gente buscou, como o Vinícius falou, dividiu em áreas no nosso grupo: sistema, administração e engenharia. E definimos como, para engenharia, rotas alternativas, corredores de ônibus e BRT. A rota alternativa seria uma rota exclusiva para ônibus, como já é aplicado como Niterói, em alguns lugares. Para sistema, controle de tráfego, tecnologia ligada ao BRT. Controle de tráfego, no caso, poderia também, essa BRT, estação e informações aplicadas por via celular. Lá na BRT, que a gente vai falar posteriormente, é isso, assim que funciona. E na administração, gestão dos recursos, planejamento e investimento na área, como que vai ficar. Só para vocês entenderem, o BRT é a sigla em inglês para transporte rápido de ônibus, que é o que a gente focou, que vai ser melhoria e planejamento do transporte público de Macaé. Nesse caso, seriam onde cada uma das áreas poderia dar sua contribuição com propostas de melhoria. Por exemplo, a gente teve até uma certa dificuldade para visualizar a parte de administração nesse processo, mas é muito simples. Para você fazer uma melhoria, implantar uma melhoria, qualquer sistema de produção, e a gente tem acompanhado isso em outra disciplina, né? Isso requer uma das variáveis que envolve a melhoria, né? Lá naquele polígono de melhoria que a gente aprendeu, uma das variáveis é o custo. O custo envolve investimento financeiro. E aí quem vai fazer a gestão desse dinheiro todo, e não é pouco dinheiro, precisa ser investido e que já é investido em transportes, inclusive em Macaé. E você precisa fazer uma gestão eficiente desses recursos, até para saber aplicar nos modais corretos de transporte. Como o Vinícius falou no início, a gente poderia caminhar para vários modais. Trem, metrô, no dia de hoje, até o Johnny brincou, né, de repente investir em transporte fluvial, né, do jeito que a coisa anda, mas nós, dentro de todas essas opções que nós tínhamos no início, quando a gente foi delimitar o tema, a gente percebeu que o BRT seria uma solução muito interessante. A gente também vai falar disso ao longo da apresentação, mas aí nós focamos um único modal de transporte. E aí a gestão de investimentos também se faz necessária e a administração com sua parcela de contribuição. E também existe uma outra parte que Macaé não foi planejada para crescer tão rápido. As vias aqui, as ruas são muito pequenas, muito apertadas, em muitos lugares. Então, existe também essa área de você ter que planejar para poder trazer essas ideias, porque a infraestrutura da cidade não foi planejada antes. Então, essa parte também de planejamento. Agora eu vou falar da justificativa da relevância para dizer por que, né, que a gente resolveu escolher esse tema. Por causa do modelo de mobilidade urbana adotado em Macaé. Hoje, o modelo que foi adotado é um incentivo ao uso de automóveis e motos. E ter adotado esse modelo de mobilidade gerou alguns problemas dentro da cidade, que são, no caso, os congestionamentos, uma demora muito grande de tempo para você percorrer um percurso, um trecho pequeno, né? O péssimo estado de conservação dos ônibus e a falta de acesso aos ônibus, porque tem poucos ônibus, a quantidade que tem não atende a demanda, igual a Vinícius mostrou no gráfico, cresceu muito pouca quantidade, né? Aumentou um pouco a quantidade de ônibus. Os pontos são ruins, houve um investimento errado, porque eles construíram aqueles terminais que muitos não funcionam, tem como chama? O Nanagoa aqui, na verdade, agora ele está até fechado. Então então é por isso que eu passo agora de noite lá e tá tudo escuro. Eu fico só pensando, gente, se alguém tiver de cara ali é muito perigoso, né? Então tá fechado mesmo. Não está funcionando mais. Então, quer dizer, investiu naquela estrutura e hoje não funciona. Está abandonado. Os danos causados pelo crescimento populacional repentino na cidade de Macaé por causa do modelo de mobilidade urbana adotado. Causa dano na qualidade de vida da população, porque quem enfrenta esse trânsito todo dia acaba ficando estressado, acaba perdendo um tempo que poderia estar com a família no trânsito,
acaba tendo desgaste físico, um desgaste psicológico, ou seja, acaba causando dano na qualidade de vida da pessoa. Causa o dano econômico, que foi o que eu acabei de falar, né? A falta de planejamento acaba prejudicando a economia da cidade também e acaba causando prejuízo também para o meio ambiente da cidade, causando a poluição. Muitos carros, muitas motos vão poluir muito mais do que se estivesse usando, se todo mundo voltasse para o transporte público. A gente analisou também que com isso a gente tem muitas perdas, porque hoje aquele trânsito vai gerar uma perda de hora produtiva, que a pessoa precisa fazer mil coisas e ela está agarrada naquele trânsito. Com isso também vai ser um gasto excessivo com combustível naquele engarrafamento. Isso vai gerar um desrespeito às leis de trânsito, porque a pessoa está ali, ela acaba ficando ansiosa, estressada, ela vai andar pelo acostamento, aí causa muitos acidentes também, muitos danos pessoais com gastos médicos e acidentes. E a gente pegou aqui uma citação do presidente da ANTP, que é a Associação Nacional de Transporte Público, que ele fala a respeito desse incentivo do governo nos transportes, né, com carro e motos, que as coisas de IPI reduzido, acesso ao crédito muito fácil hoje em dia. Aí ele fala que, infelizmente, o setor de transporte público, mais uma vez, foi esquecido das prioridades do governo federal. As medidas adotadas para a ampliação do crédito foram direcionadas principalmente para a compra de automóveis e motocicletas, apontando para o fortalecimento do uso do transporte individual nas cidades brasileiras. Em primeiro lugar, o setor vem lutando para a retomada do investimento na expansão das redes de transporte público nas cidades brasileiras. Bom, a metodologia, primeiro... Sou eu. Eu gostei. Vou falar um pouquinho sobre os objetivos. Mostrar que uma melhoria do sistema de transporte coletivo da cidade de Macaé se faz necessário. Bem, como as meninas já falaram, a gente perde muito tempo no trânsito. Esse tempo a gente podia ser usado de outra forma. Além do tempo, é muita poluição, porque os carros acabam gerando mais poluentes. E esse tempo de ação de estresse gerado no trânsito, esse tempo gasto podia ser utilizado de outra forma. A gente podia estar aproveitando esse tempo melhor. Apresentar as vantagens do transporte coletivo através do sistema BRT. Como a gente falou, a gente vai buscou mais os ônibus. E o BRT é uma forma do ônibus. O que é o BRT? A gente pensou da seguinte forma: vamos colocar mais ônibus nas ruas. Não vai dar certo, já está tudo parado, vai travar mais ainda. O BRT é um sistema que funciona por canaletas. Os ônibus, eles não trafegam nas ruas. Eles têm passagem livre, eles não pegam trânsito. A forma do embarque. Para perder menos tempo na hora do cobrador ou até o motorista recolher o dinheiro da pessoa, a pessoa já paga antes, na entrada do terminal, por assim dizer. O terminal já é do mesmo nível do ônibus, que facilita mais ainda a entrada no ônibus. E como eu disse, né, o ônibus não fica parado no trânsito, ele anda sempre. O tempo de parada para o embarque e desembarque de passageiros ele é muito bem reduzido em relação ao sistema convencional. Justamente em função do embarque livre, porque ele não precisa subir os degraus, que é uma coisa que parece bem boba, mas isso já faz economizar bastante tempo. E outra coisa interessante, né, que é a questão do trocador, do cobrador, ele não fica no ônibus, ele fica na estação. Então, não tem o tempo do cara ter que te dar o dinheiro e tal, o cobrador dar o troco, fazer conta. Esse tempo também não existe. O ônibus para, a pessoa só entra no ônibus. E também facilita para quem tem deficiência. Exatamente. Uberlândia, sim. Acabei de vir de lá, né? No Uberlândia, Congresso. Curitiba, São Paulo também já tem. Impressionada. Primeiro porque é muito prático, muito prático. Aliás, enfim, deu tempo de descobrir, mas eu fiquei pensando assim, gente, não tem trânsito ruim em Uberlândia. É tudo muito planejadinho e tudo funciona muito bem e a gente transitava sem nenhum problema. Eu não conhecia a cidade, no entanto, não tem erro isso aí. E existem informações dentro desses terminais acerca do terminal tal, vai até, no meu caso, tinha que ir para UFO. Então tinha lá a indicação. Então, muito interessante. Muito bom. Exatamente. Essa ideia, ele é tão bem planejado que ele tem um tempo certinho do ônibus chegar em cada estação.
bem controlado. Tem sistema de informação para isso. É uma vantagem disso, é muito controlado. Na Barra, eles estão construindo terminais parecidos com esses. Eu não sei se a ideia é essa, no entanto, eu acho que é uma coisa muito ali entre... O projeto esse é no parecido? Rio é também um projeto de BRT, claro, são projetos um pouco mais ambiciosos, porque a distância para ser percorrida ela é bem maior. A Transcarioca, por exemplo, que está agora fase final, ela vai do terminal Alvorada na Barra até o aeroporto Pão Jobim na Ilha do Governador. Então ela percorre, se não me engano, 30 quilômetros, ou até mais. E trechos de túnel, trechos elevados, está construindo um elevado ali, um acesso ali ao governador. Então, uma saída bem interessante aí para os programas de transporte. E para Macaé, a gente vai falar mais à frente, que Macaé começou a implantar esse sistema. Só que não foi dado continuidade. Então a gente tem hoje um sistema, entre aspas, capenga, porque você tem a ideia dos terminais, que é a mesma ideia que veio de Curitiba, só que você não tem, por exemplo, o sistema de canaleta em Barquinhos. Mas isso daí vai ser papo mais pra frente. Porque a principal vantagem do BRT é não pegar o trânsito. Porque você vai estar no meio do trânsito, vai ver um ônibus passando, tem quase ninguém no ônibus, vazio, confortável, e a pessoa está andando, você está dentro do carro parado no trânsito. Então você não tem. A pessoa vai passar a trocar o carro para pegar o BRT. Outra vantagem dele também é dos poluentes. Ele acaba emitindo menos poluentes, porque tem um carro na rua, esses carros que não vão ter mais, eles não vão gerar os poluentes. Tem um exemplo, na cidade do México, em um ano eles conseguiram dizer a emissão de CO2 em 35 mil toneladas. Isso é muita coisa, só para a implantação do BRT. Agora sim. Ele estava ansioso para apresentar a metodologia. Foi um erro proposital. Claro! Porque, por exemplo... Ou seja, não importa a ordem, dominamos tudo, falamos de qualquer coisa a qualquer momento. Esse erro é para mostrar que com pequenos erros ocorre até um atraso, né? Isso que acontece no trânsito. Foi de propósito. Nós vamos que interessa. Bom, nossa primeira coisa que a gente pensou foi no tema. E aí lembramos que a Fernanda disse que para fazer uma pesquisa, o tema tem que ser, pelo menos, os pesquisadores têm que entender um pouco do tema para conseguir pesquisar de uma forma melhor e tal. E aí, pensamos, vamos pegar, isso você pode deixar um cara aí para trás, vamos pegar um tema de que todo mundo está ciente do tema, e um tema que todo mundo está dentro do cotidiano de todo mundo do grupo. E aí que veio essa ideia do trânsito, por todos morarem em Macaé, região, então todos passam por esse mesmo problema de trânsito circular aqui na Macaé. Fizemos os primeiros encontros para pegar as ideias iniciais de todo mundo, para ver realmente o que cada um entendia a respeito desse tema em si. E aí partimos para as primeiras pesquisas, utilizando a internet para fazer uma pesquisa superficial, para ter mais ideia e mais base para poder estar focando no projeto. Bom, buscamos também uma cidade modelo para estar se baseando, pensamos em Curitiba, por ter um trânsito que flui, um trânsito bacana, que funciona, então buscamos essa cidade modelo para estar podendo se basear até para o foco do nosso tema. Até por isso chegamos no ônibus, que é em Curitiba tem um transporte de ônibus é muito bom, então pensamos, por que não focar no ônibus? Bom, depois tivemos alguns encontros para poder definir realmente quais seriam as ideias e formular a execução para iniciar as pesquisas mais aprofundadas. E aí, pensamos em e após as diversas reuniões, a gente pegou e juntou todas as ideias e tivemos um foco igual para todo mundo seguindo. E aí, posteriormente, vamos procurar
publicações, revistas e artigos já publicados. Vamos fazer questionários, entrevistar algumas pessoas de diversas áreas da cidade para poder estar tendo mais ideias a respeito do que de repente não só o que a gente acha ruim, tem vários outros problemas dentro do trânsito que às vezes a gente não descobriu. E vamos fazer mais encontros para descobrir as soluções. E como discutido pelo grupo lá, a gente viu que de repente não será apenas o ônibus, ou o ônibus não será a principal forma de resolver esse problema do trânsito em Macaé. Então, partimos dessa metodologia taremos isso aí, agora estou passado. E aí, os tipos de pesquisa, a gente viu que, de acordo com o nosso tema, tem a via quantitativa, vou passar, a descritiva e a bibliográfica. A quantitativa, ela supõe uma população de objetos de observação comparável entre si. Só mais ou menos para ter uma ideia. A descritiva observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos sem manipulá-los. E a bibliografia, explicar problemas a partir de inferências teóricas publicadas em artigos, livros, dissertação e teses. Aí vai um pouquinho daquilo que eu falei, vamos buscar artigos para estar dando fundamento mesmo à nossa pesquisa e para estar chegando a uma conclusão mesmo de qual será a melhor solução para o trânsito de Macaé. Complementando o que o Gabriel falou, a gente falou de Curitiba, na verdade, aqui a gente não partiu para uma metodologia comparativa, sendo que Curitiba serviu de inspiração mesmo para a gente quando a gente pensou no problema e lembrou, por exemplo, o sistema de Macaé, ele começou a ser moldado com base na ideia de Curitiba. Inclusive, a gente vai falar do Jair Lerner, que é o arquiteto que bolou o sistema de transporte lá, e a Prefeitura de Macaé buscou esse mesmo profissional, essa mesma referência, para que tentasse implementar esse sistema aqui na cidade. Em nenhum momento a gente vai comparar diretamente as duas aqui na nossa apresentação. Mas vale a citação Curitiba, também como falamos de Niterói, que já faz uso de um sistema semelhante, porque foram inspirações para a gente quando a gente pensou que saída que a gente traria para apresentar, né, dentro de VLT, que é uma solução que já está sendo implementada hoje na cidade, dentro de repente, incentivar o uso de bicicletas. E quando a gente pensou no BRT, a gente falou, poxa, a gente já tem cidade no Brasil e isso deu certo. Não vamos compará-las diretamente, a gente buscou algumas informações dentro do que é o BRT de uma forma geral, mas não fazendo essa comparação direta. Por isso não consta aqui na metodologia. Curitiba era muito maior, tinha... A arrecadação de dinheiro também é diferente. Já é planejado. A complexidade da pesquisa a gente também não caminhou com uma... E Curitiba desde 1975 já está preparando a cidade, já tem pensado no BRT há muitos anos atrás. O BRT foi implementado mesmo em Curitiba em 1979, então faz muito tempo. Então o crescimento da cidade foi em volta do BRT, não o BRT se adaptou à cidade. Mas talvez já tinha dificuldade de Macaé ou se adaptar ao BRT. Curitiba... E, na verdade, também em termos de pesquisa, não necessariamente vocês precisariam, numa monografia, dar uma definição, uma solução definitiva, perdão. Na verdade, vocês poderiam apontar caminhos, não há problema nenhum, tá? Mostrando vantagens e desvantagens, trazendo exemplos à tona, tá? Dentro do que se requer em pesquisa, o fato já de trazer a discussão à tona, de trazer possibilidades, isso já cientificamente é grandioso. Isso, na verdade, a gente já enriquece. Não necessariamente cabe ao pesquisador a melhor solução ou a única solução, mas, na verdade, assim, abrir os olhos, né, para tudo que pode ser feito, tá? Então, acho que é perfeito, assim, tá ótimo. Passando aí o que ele já falou. Ah, tá. O que eu falei antes. Quer reforçar? Vou falar com você. Que a gente utilizou já, né, dos meios digitais, como eu falei, que a primeira ideia foi buscar na internet uma ideia mais ampla para a gente estar sabendo, vamos focar nisso aqui, então vamos procurar tal autor, ou vamos procurar tal citação, tal revista. O questionário, pensamos em fazer para frente, para realmente ter a ideia de se vai ser mesmo o ônibus, se vai ser a melhor opção, ou se de repente vai ter uma outra opção melhor. A cidade modelo, como já explicou anteriormente,
foi mais para ter uma base do que seria bacana ali para a gente estar pesquisando. Artigos e revistas é aquilo que eu falei também, que para frente para estar tendo uma base maior e as publicações também, para ter uma base maior, para ter uma conclusão mais fundamentada do trabalho. Até a revista que a gente achou muita coisa, com ele que a gente não tem, parece que tem uma edição pior, é a revista dos transportes públicos. Revista científica? Uma publicação voltada para a área de transporte. Interessante, é muito legal. As hipóteses, baseadas nas justificativas e relevâncias, temos alguns problemas e algumas soluções desses problemas. As outras alternativas são desenvolvidas para os homens. Em Macaé, como não é uma cidade planejada, não tem estrutura para receber esse tipo de sistema, poderia ser utilizado, mas aí causaria o problema das paradas de ônibus, que perde a fluidez do sistema. O estado de conservação dos ônibus, que isso, principalmente para quem utiliza o sistema e quem não utiliza também, quem tem carro, não deixaria de usar o conforto do seu carro, deixaria de escutar sua música, ar-condicionado, para andar no sistema público que não vale a pena. No atual, né? Porque porque na proposta de vocês eu deixaria. Sim. Aí a solução seria a renovação da frota, a adoção de ônibus articulados, que o ônibus articulado ele tem uma maior capacidade de passageiro e ele utiliza praticamente o mesmo espaço de um ônibus comum, ou biarticulados, que dependendo do caso, um único veículo pode transportar 3 vezes mais a quantidade de um único veículo. Isso causaria a diminuição de quantidade de ônibus e, consequentemente, a carga de produção dos mesmos na cidade. Embarque de nível, que é o exemplo utilizado em Curitiba. Então, as pessoas utilizariam a questão de você embarcar, pagaria antes de embarcar, isso reduziria tempo de viagem, tempo de embarque, a aplicação do modelo ligeirinho, principalmente no trajeto Parque de Torres Lagomar. Quem trabalha nessa área, mora de um lado da cidade, tem que trabalhar do outro lado, é complicado. Então, utilizaria a linha verde e a linha azul, um tipo de veículo articulado, bem articulado, que transporta uma maior capacidade de pessoas, para fazer esse trajeto direto. Então, não precisaria passar pelo centro da cidade, pegar aquele trânsito todo, já seria uma grande melhoria. Uma viagem que hoje, não sei, faz em 2 horas, partindo de Lagomar no horário de pico, você faria em 30 minutos, 40 minutos no máximo. Até usar os ônibus articulados, você não daria para passar nos bairros, você tem que passar em ruas hoje que lá, comportam eles. Não dá para você verificar a construção de elevados, envolveria uma boa parte de infraestrutura também. Aqui temos o exemplo do corredor exclusivo para ônibus, com a utilização de um ônibus biarticulado, articulado. Ele só o ônibus que passa ali, então ele tem as paradas certas e não interfere no trânsito da cidade. Fui direto. Há outro exemplo que é utilizado em Curitiba, que são os embarques de nível. Mostrando que dá para ver bem claro ali as plataformas de acesso. Utilizar a escada, você paga a passagem, entra no ônibus e o ônibus sai. Rápido e simples. E isso não é um terminal, como se fosse um terminal central, um terminal SEAB, é um ponto de ônibus comum. Esse que é o grande diferencial. Apesar de você ter os terminais, onde você também não tem que pagar a tua passagem, porque você paga na entrada do terminal, o grande problema no trânsito é que quando ele faz a parada de ponto, ele perde muito tempo, principalmente os ônibus que não são dotados de cobrador, porque hoje a gente também tem a situação do motorista trabalhar sozinho, também ainda gera um fator de risco para ele no trabalho. Então, aumenta o tempo de parada do ônibus, automaticamente, no eixo mais estreito, você vai aumentar o engarrafamento, aumenta o tempo gasto de deslocamento dentro da cidade. Só vou finalizar isso, fechou. Mais um? Mostrando a diferença da... Pode. É o que eu falei, a questão do tamanho dos veículos.
Um ônibus comum, ele tem a capacidade máxima de 80 passageiros. Lotado, super lotado. Aqui não é muito difícil de acontecer. Aquele que a porta abre, cai 5 e 7. E um ônibus articulado ele já tem a capacidade dobrada, 160 passageiros. O biarticulado, que é utilizado em Curitiba, está sendo utilizado no Rio, no atual sistema de 270 passageiros. Que esse seria o ideal naquele sistema do ligeirinho, Parque de Cubos, Lagomar, que faria um trajeto direto, carregando uma capacidade de passageiros. Ele demanda também uma infraestrutura um pouquinho mais... Curva muito fechada não dá para fazer. Agora comigo. Bom, a gente vai agora apresentar o suporte teórico que balizou as nossas pesquisas. Então, vou apelar um pouquinho para a minha cola, né? Lembrando que esse suporte teórico serve para a gente reforçar as ideias que balizaram tudo isso que a gente já trouxe aqui até o momento, principalmente a nossa ideia de que o transporte coletivo através de ônibus, através do sistema de BRT, é a opção mais interessante para uma cidade como Macaé, até porque esse sistema já começou a ser desenvolvido. Então a gente começa a falar e a basear as nossas ideias partindo de uma pergunta que nós vamos responder aqui a partir dessas citações de autoridade, como Borne Woodhid. Eu não vou saber falar o nome desse cidadão, mas enfim. A gente buscou algumas referências em trabalhos acadêmicos que também já foram desenvolvidos, inclusive consta na nossa relação bibliográfica, e a gente achou interessante essa teoria de que a utilização do automóvel como principal meio de transporte pode ser o modal mais famigerado, uma vez que o automóvel consome, olha só, 30 vezes mais área do que o ônibus e cerca de 5 vezes mais área do que uma bicicleta. Então, obviamente, você optar por fazer o seu trajeto para casa-trabalho, ou faculdade, casa, de bicicleta, ou usando o transporte coletivo, claro, isso é muito mais vantajoso para o trânsito do que você tirar o seu carro da garagem, gastar gasolina, usar mais espaço na rua e automaticamente contribuir para os engarrafamentos. Então a gente vai dar uma olhada, uma ilustração que mostra bem isso. Esse é o espaço que 60 pessoas ocupam no trânsito. Olha, 60 pessoas cabem num ônibus. Um ônibus simples, não é nem um ônibus articulado. De bicicleta, essas 60 pessoas já vão ocupar um pouquinho mais de espaço do que um ônibus. Claro, a bicicleta é um meio de transporte hoje que é muito incentivado, principalmente do ponto de vista do meio ambiente, porque não polui. Mas, se a gente for pensar também em ocupar espaço nas ruas, dependendo da situação, você pode ter um problema. Acredito que vocês já tenham visto, por exemplo, lá na China, onde é um país que eles incentivam muito, o pessoal usa muito, já é cultural deles, fazer o trajeto por meio de bicicletas, e é um caos total. Às vezes o sinal abre e é um monte de gente, até porque a população lá também... Nem sinal tem. Lá são cidades com uma população que, às vezes, é maior do que a população de uma região nossa inteira. A população de uma cidade lá é maior do que a população da região sudeste. Mas a gente pode ver pela ilustração que 60 pessoas de bicicleta vão ocupar mais espaço com certeza do que 60 pessoas dentro de um ônibus. Se a gente for levar isso para o carro, olha só, 60 pessoas, cada uma com seu carro, claro, aí entra a questão do conforto, como a gente já levantou, entra a questão também da rapidez, porque as pessoas acreditam, não, eu não vou ficar aqui esperando o ônibus passar, porque vai demorar na eternidade. Se eu tenho meu carro aqui na garagem, eu chego muito mais rápido, eu chego em 15 minutos, 20 minutos, eu não vou ficar 1 hora, 1 hora e meia preso no trânsito, preso no engarrafamento, ou até mesmo esperando o ônibus na chuva, que ele vai demorar a passar. Aqui é uma outra ilustração que mostra bem para a gente também a diferença que pode fazer o incentivo ao uso do transporte coletivo. A gente não está falando, por exemplo, do metrô e de outros meios de transporte de massa, mas de um simples ônibus. É uma solução que não é tão complicada. Ainda dentro do nosso suporte teórico, segundo o Jaime Lerner, ele explica para a gente que entre as vantagens dos sistemas BRT podem se destacar o custo relativamente baixo, rapidez de implantação, economia de tempo de viagem e a atração de novos passageiros. Isso aqui tem como base uma avaliação comparativa que foi encomendada pela Associação Nacional de Empresas de Transporte Urbano. Essa pesquisa foi encomendada ao escritório do Jaime Lerner, lembrando que foi ele que implantou
o sistema que hoje existe em Curitiba e que já é sucesso em outras cidades, como a gente já veio discutindo, e ele se apoia nessas ideias, que a gente também vai fortalecer a partir dos seguintes gráficos. Partindo da questão de custo, que normalmente quando você leva uma ideia, normalmente a primeira coisa que o governo visa é impacto financeiro. E a gente também lembra das nossas aulas lá de engenharia de produção, né? Lembrando que puxando um pouquinho para o lado da economia, né, que as decisões são basicamente tomadas via preço. Então a gente tem que fazer, mostrar, né, se é interessante até mesmo em função do custo que isso exige. Falando de custo operacional, esse não é nem o custo de implantação. Quanto que custa você manter um sistema de BRT em comparação com outras modalidades de transporte? Então, por exemplo, a gente tem aqui o metrô, no caso a gente está direcionando bem para o metrô porque existe uma ideia de que o metrô é a salvação do trânsito nas grandes cidades. Metrô, vamos estender as linhas férreas, o modal tem que ser por linha férrea. Nem sempre, em algumas cidades, essa vai ser a melhor saída. Por quê? Se você for fazer por via subterrânea, você vai envolver impactos em termos de desapropriação de casas, você às vezes não tem uma infraestrutura que vá corresponder às expectativas da cidade, e principalmente o custo, não só de implantação, mas como também para a operação desse modal, ele é muito mais alto em relação ao do BRT. São Paulo, a gente pode observar aqui que o metrô gera uma receita de aproximadamente 900 milhões, que é uma receita alta, mas em compensação as despesas para você manter esse transporte giram em torno de 1 bilhão. Então há um déficit ali de 320 milhões, mais ou menos, de prejuízo que São Paulo acumula para manter o sistema de metrô. Então é um modal que dá prejuízo para a cidade. Da mesma forma que em Porto Alegre e em Belo Horizonte, que são cidades menores. A gente já pode observar que em Curitiba, com o sistema de BRT, eles conseguem obter uma receita maior que a despesa. Então, eles conseguem gerar receita, né, superávit em cima dessa operação do BRT. Você consegue fazer caixa. Então, é um sistema que ele é sustentável, você consegue manter ele ao longo do tempo. Se você imagina isso daqui num intervalo de tempo maior, você vai acumulando prejuízos, o sistema acaba quebrando, economicamente falando. Além disso, o custo passageiro no ano, você vê que, por exemplo, em São Paulo, ele gira em torno de 400 milhões. No BRT em Curitiba, é por volta de quê? Menos da metade, né? 111 milhões de reais. A gente também pode falar da questão de custo passageiro. Olha, o metrô custa para São Paulo, por passageiro, 3,9 milhões. Enquanto o BRT em Curitiba custa 690 mil. Então, em termos de custo operacional, o BRT com certeza se apresenta como uma opção bem mais interessante do que a do metrô. Segundo exemplo, segundo tópico que a gente abordou foi a rapidez de implantação desse sistema. Enquanto você leva em média prazo de implantação, sim, eu só estou tentando identificar aqui, sim. Você tem aqui o metrô, um total de 9 anos para você implantar todo o processo, desde o projeto básico até a implantação de fato. Você leva 9 anos para implantar o metrô, a um custo de 2 bilhões aproximadamente de reais. O VLT, que é o veículo leve sobre trilhos, que é uma solução que o Macaé está implementando atualmente, inclusive a gente já tem a proposição para estar atuando na linha férrea existente na cidade, o VLT ele leva em média 5 anos para ser implantado a um custo de 400 milhões de reais. Quando a gente parte para o BRT, olha só, ele leva metade do tempo que o VLT e menos da metade, na verdade um terço, um quarto, menos de um terço que você leva para implantar o metrô, 2 anos e meio, a um custo de aproximadamente 110 milhões de reais. O convencional, que a gente já tem, você vê ali que ele leva 1 ano em média para ser implementado numa cidade que não possui esse sistema de transporte público, a um custo pela metade do BRT. Então, você também percebe que o BRT se torna mais vantajoso em termos de prazo de execução, você consegue implementar mais rápido. Isso quer dizer que se você implementa mais rápido, você consegue, de repente, dar a solução do problema também no menor espaço de tempo.
Economia no tempo de viagem, olha só que interessante. Um metrô com 8 carros, sem ultrapassagem num tipo de linha paradora, ele opera numa velocidade de aproximadamente 40 km por hora. Capacidade de transporte de passageiros dele, 2.400 pessoas. 2.400 passageiros. Ele possui 8 composições, 8 vagões. Intervalos de tempo de mais ou menos 1 minuto e meio. A capacidade dele de transporte passageiro hora é de 96 mil passageiros hora. O VLT, metade das composições, ele opera com 4 carros. Lembrando que o de Macaé, a princípio, só vai operar com uma composição, e a gente vai falar disso no final. Ele tem uma capacidade de passageiros hora de 20 mil, ou seja, em 1 hora ele transporta 20 mil passageiros. O BRT biarticulado, olha só, faixa exclusiva sem ultrapassagem paradora. Um BRT biarticulado, ele transporta 270 pessoas. A gente viu no slide anterior, pela dimensão dele, ele consegue ter uma capacidade de transporte de 270 pessoas por viagem. E a capacidade final dele, ó, 16.200 passageiros hora. É quase a mesma coisa do VLT. Pouca diferença. Mas se você, por exemplo, opta por implementar o BRT em faixas com ultrapassagem e em linha direta, como é o caso do Ligeirinho em Curitiba, você já vai para uma capacidade de transporte de 32.400, maior do que a do BRT. Então, em termos de capacidade de transporte, a gente já pode perceber que o BRT ele já se torna mais interessante do que o atual sistema proposto, que é o VLT, o veículo leve sobre trilhos, que Macaé está pretendendo implantar, que já era para estar funcionando, inclusive, mas por problemas de ordem técnica e ordem política, acabou ainda não vingando. VRT biarticulado, faixa exclusiva com ultrapassagem em tipo de linha mista, ou seja, você tem tanto a linha direta como também linhas operando em modo parador. Juntando esses dois modais, você vai jogar a sua capacidade de transporte para 48.600 passageiros hora. Já está mais ou menos metade do que, por exemplo, o metrô consegue transportar, lembrando que o metrô é um sistema mais caro e de implantação que leva mais tempo e também mais complexo. Próximo slide. Bom, nosso fundamento do suporte teórico foi em base nessas informações, a gente tem a nossa bibliografia aqui também. E a gente encerra a apresentação, mas antes a gente quer apresentar um vídeo que mostra bem essa nossa inspiração, essa nossa ideia e por que a gente escolheu o ônibus. Não é uma coisa nossa só no Brasil, isso já é desenvolvido, inclusive, em países lá fora. Primeiro a gente vai falar o vídeo e depois o pessoal vai comentar também. Vamos passar esse videozinho aí, sem claro. Sem? Sinal? Sem? Bora aqui. Tá ouvindo? Tá. Isso parece uma caixa. É um vídeo mais para conscientizar a população, mas mostrando, exaltando o ônibus. Bacana porque você vê que lá fora eles têm uma cultura de incentivo realmente ao uso do transporte coletivo. E a gente fala aqui da ideia do ônibus, mas como é que você vai convencer
cidadão que possui o veículo próprio, de que ele deve deixar o veículo dele na garagem e optar pelo sistema de transporte em massa. Não é uma tarefa fácil. Uma das táticas de convencimento é por meio até mesmo de marketing. Eles investem nisso lá fora. Eles fazem propaganda em rede de televisão, rádio, internet, realmente mostrando, usem o transporte público, é bem melhor. Você viu ali que tem uma cena que é bem bacana do engarrafamento, que ilustra bem o que é a nossa proposta. A cidade toda parada, os carros parados, e tá lá o ônibus passando amarrando e todo mundo fazendo careta para quem está preso no engarrafamento. Ou seja, cabe a gente tem que trazer a questão também da mudança de cultura, nossa, mas a gente não pode também trabalhar isso sem que antes a gente atue nas causas que são causas de infraestrutura, problemas um pouquinho mais complexos. Não é uma pesquisa aprofundada, mas é um projeto, uma ideia, e o nosso objetivo foi esse, trazer a discussão aos trabalhadores. Então, vou falar rapidamente, em função do tempo, até porque eu tenho que levar esse recadinho. Alguém já pode desmontar? Só guardando para mim? Querendo explorar? Gente, mas olha só, é rapidinho. Calma, agora parabéns aos grupos. Hoje, aliás, eu fui presenteada. Eu até acabei vindo para a faculdade assim, meu Deus, eu todo mundo faltar esse dia, do dia que tá hoje. E assim, a outra turma também foi muito bacana e os projetos estão muito bons. Diego, você é um orador nato. Nossa, assim, né? Ele tem você tem o dom da palavra e você se coloca muito bem. Não todos estão de parabéns, mas ele tem essa coisa da liderança, bastante perceptível. No primeiro grupo, só fechando, gostei muito da ideia. Só senti falta um pouquinho do desenvolvimento de suporte teórico, então façam isso no trabalho escrito de maneira um pouco mais contundente. Vocês, enfim, eu adorei a organização do trabalho, a coisa do fechamento com o vídeo, que eu acho que as apresentações orais elas podem ter esse apelo, isso é sempre muito bacana. Eu não sei muito bem, eu acho que é uma pesquisa, sinceramente, aliás, os dois temas dariam boas monografias. Eu não sei quem vai se formar aqui primeiro, mas talvez seja uma boa ideia, uma boa carta na manga. Muito bem amarradinho, né? Uma preocupação realmente com essa questão da BNT, uma preocupação com a explicação, não ficar em momento nenhum preso, em o outro grupo também não, a questão de leitura. Eu estou muito feliz com o projeto, não sei, se eu fiquei pensando aqui, não, o que sugerir, porque na verdade está tudo muito bem amarrado. Talvez cabe uma observação apenas no projeto, de que se isso fosse um dia para frente, talvez vocês tivessem tempo de analisar outras alternativas, que não fosse a única do BRT, mas nesse processo agora de projeto eu estou muito feliz. Eu acho que vocês estão começando a realmente a entrar no clima da coisa do projeto de pesquisa, das boas ideias, da busca da solução, de como metodologicamente encaminhar isso tudo. Então ficou tudo muito, muito bom demais. Pena que hoje a turma está muito, né, um número muito inferior. Mas assim, foi muito bom. Eu estou muito feliz. Não, sorte não. A vontade que eu tenho de ter uma representação. E acho que a gente está crescendo, né? Da semana passada para cá, acho que os grupos estão pegando as dicas e estão sabendo usar bem delas. Assim, acho que vocês estão muito bem preparados daqui para frente. Então, olha só. Eu fiz isso na outra turma. Não, lógico, né? Olha só, na outra turma eu também fiz, e não podia deixar de fazer, que hoje eu posso tirar uma foto com os grupos, na verdade com todo mundo. Não. Mas não, com todo mundo não, com os grupos pelo menos pode ser. Na verdade tem pouca gente.